Oi, hoje a gente vai mergulhar numa das atividades mais antigas e talvez mais profundas da humanidade. Essa busca por entendimento que a gente chama de filosofia. É uma jornada, sabe, que começa com perguntas que parecem simples, mas que nos levam para lugares bem complexos sobre o que é a realidade. E, para começar, vamos direto ao ponto. Muitas vezes essa jornada filosófica toda parte de uma pergunta bem fundamental. Uma que a personagem Sofia, do livro O Mundo de Sofia, recebe pelo correio. Não é de onde viemos, mas algo muito mais direto, mais pessoal. Quem é você? Essa pergunta meio que obriga a gente a parar tudo e olhar para dentro e também para fora, dando pontapé inicial na busca por se conhecer e entender nosso lugar no universo. Para a gente ter uma imagem dessa busca, vamos pegar emprestado uma metáfora incrível de um mundo de Sofia. Pensa assim, o universo inteiro é um truque de mágica. É um coelho branco gigante que um mágico tira de uma cartola cósmica. É misterioso, é maravilhoso, e a gente não pediu para estar aqui, simplesmente fomos tirados da cartola. E onde a gente entra nisso tudo? Bom, nós somos tipo umas criaturinhas minúsculas vivendo bem no fundo da pelagem desse coelho. A maioria de nós se acomoda ali, sabe? Vive o dia a dia sem pensar muito sobre o mágico ou a cartola. Mas os filósofos, eles são diferentes. São aqueles que sentem uma inquietação, um impulso de escalar, de subir até a pontinha do pelo mais fino para tentar, nem que seja por um segundo, ter um vislumbre do grande ilusionista por trás de tudo. Essa escalada, essa busca, pode ter muitas formas. Então, para não ficar só na metáfora, vamos para um exemplo histórico, bem concreto. Vamos viajar no tempo para uma festa que aconteceu em Atenas e que ficou registrada num diálogo de Platão chamado Banquete. Imagina a cena. Estamos na casa de Agatão, um poeta famoso. Ele está comemorando uma vitória e chama os amigos para um simpósio, que na época era tipo um jantar regado a vinho e, claro, muita conversa boa. Só que em vez de só beber e jogar a conversa fora, eles decidem um desafio. Cada um vai fazer um discurso para louvar Eros, o deus do amor, tentando definir o que ele é de verdade. E não era qualquer um que estava lá, não. Eram algumas das mentes mais brilhantes de Atenas e cada uma deu uma visão diferente sobre o amor. Teve gente que falou do amor como uma força do universo, outros falaram da diferença entre o amor bom e o amor ruim, mas pra gente ir ao ponto, vamos focar em duas das ideias mais famosas e bem diferentes que surgiram naquela noite. A primeira ideia é, na verdade, um mito. Uma história linda e muito poderosa, contada não por um filósofo, mas por um poeta cômico, o Aristófanes. E é uma história que, olha, ecoa na nossa cultura até hoje. O Aristófanes conta que lá no comecinho de tudo, a humanidade não era como a gente conhece. Existiam três gêneros: o masculino, que era a união de dois homens, o feminino, de duas mulheres, e o andrógeno, de um homem e uma mulher. Cada um desses seres era uma esfera, com 4 braços, 4 pernas, 2 caras. Eram seres completos, sabe? Autossuficientes e incrivelmente poderosos. Tão poderosos, mas tão poderosos que os deuses lá no Olimpo ficaram com medo. E aí Zeus, para diminuir a força deles, pegou um raio e pá! Cortou cada um deles no meio. E essa separação violenta deixou uma ferida, uma saudade, não só no corpo, mas na alma. Criou um desejo que nunca acaba. E a sacada aqui está na palavra símbolo. Em grego, símbolon era tipo um objeto quebrado ao meio. Quando as duas partes se juntavam, provavam que havia uma conexão. Para Aristófanes, o amor é exatamente isso, essa busca, às vezes doída, mas sempre cheia de esperança pela nossa outra metade, para a gente poder se sentir inteiro de novo. Mas aí, depois desse mito super emocionante, o último a falar é Sócrates. E ele vira o jogo completamente. Ele propõe uma visão diferente. Não é mais sobre uma busca na horizontal, procurando alguém do nosso lado, mas sim sobre uma escalada, na vertical, em direção a uma verdade muito maior. Sócrates, com toda a humildade, diz que essa sabedoria nem é dele. Ele conta que aprendeu tudo com uma sacerdotisa muito sábia chamada Diótima. Ele descreve o que ela ensinou como uma espécie de ritual, uma iniciação nos mistérios do amor, apresentando uma jornada passo a passo, uma verdadeira subida. E essa é a tal escada. A jornada começa lá embaixo, no primeiro degrau, com algo que todo mundo conhece, a atração por um corpo bonito. Daí, a pessoa começa a perceber que a beleza não está só naquele corpo, mas em todos os corpos belos. O degrau seguinte já é mais profundo, perceber que a beleza da alma de alguém é muito mais valiosa que a do corpo.
E a subida continua ficando cada vez mais abstrata. O amor pela beleza que existe nas leis, nas boas ações, depois o amor pela beleza do conhecimento em si. E lá no topo da escada, o prêmio final, contemplar a beleza pura, a forma da beleza, que é a fonte de toda a beleza que existe no mundo. E aí a gente para e pensa, por que tanto papo sobre amor? Bom, é porque a própria palavra filosofia entrega o jogo. Filo quer dizer amor, e sofia quer dizer sabedoria. Filosofia é, na sua essência, o amor à sabedoria. E é aqui que tudo se conecta. A escada do amor que a Diotima ensinou é, na verdade, um mapa. É um modelo para a jornada de qualquer pessoa que ama a sabedoria. A gente sempre começa se encantando por exemplos concretos de verdade ou beleza no mundo. E aos poucos, degrau por degrau, vai subindo em direção à compreensão da verdade com V maiúsculo, da beleza com B maiúsculo. Essa ideia de uma beleza em si, uma beleza perfeita, é a nossa chave para entrar numa das teorias mais famosas de Platão, que, lembrando, é quem escreveu tudo isso. É a famosa teoria das ideias, ou das formas. Para Platão, era como se existissem duas realidades. A primeira é o mundo que a gente vê e toca, o mundo dos sentidos. Só que esse mundo é um mundo de sombras, de cópias imperfeitas que estão sempre mudando, envelhecendo, quebrando. Mas, por trás dele, existe outro mundo, que a gente só consegue acessar com a nossa razão, o mundo das ideias. E é lá que moram os originais, perfeitos, eternos e imutáveis de tudo que existe aqui. Para ficar mais fácil de entender, o mundo de Sofia traz outra analogia ótima. Pensa no nosso mundo como uma assadeira cheia de biscoitos de gengibre. Nenhum é exatamente igual ao outro, certo? Um tá meio queimadinho, o outro quebrou um braço, e com o tempo todos eles vão esfarelar e sumir. A pergunta de Platão é por que, mesmo todos sendo diferentes e imperfeitos, a gente olha para eles e sabe que são biscoitos de homem de gengibre? Ele diria que é porque lá no fundo a nossa alma se lembra da forma perfeita do cortador de biscoitos que foi usado para fazer todos eles. Esse cortador, essa é a ideia ou a forma perfeita do biscoito, e ela existe intacta lá no mundo das ideias. E isso amarra tudo. A jornada do filósofo, seja escalar o pelo do coelho para ver o mágico, ou subir a escada do amor, é a mesma busca. É a tentativa de parar de olhar só para as cópias imperfeitas, os biscoitos que esfarelam, e tentar contemplar, com a mente, a forma perfeita e eterna, o cortador de biscoitos. Então, no fim das contas, o ponto central é este. O que define a filosofia não é chegar no topo da escada ou conseguir ver o rosto do mágico. O que define a filosofia é o amor que move essa escalada. É essa paixão pela sabedoria, esse desejo de entender, que transforma alguém num filósofo. É sobre a jornada e não sobre o destino. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se essa busca de milhares de anos é, no fundo, uma grande história de amor com conhecimento, qual seria o objeto desse afeto? O que nesse mistério gigante do coelho cósmico desperta em cada um o desejo de começar a escalar?